O Começando Bem o Seu Dia tem hoje no quadro Família em Sintonia um tema extremamente relevante, como todos os outros são, eu creio nisso, mas o de hoje vai falar sobre curar feridas emocionais da infância. Por quê? Feridas da infância que não foram curadas e não foram tratadas, elas fatalmente, certamente afetam os dias de hoje de uma pessoa. Eu até anotei aqui que muitas dores do presente têm as suas raízes, sabe onde? No passado. Jeremias, capítulo 30, versículo 17, que você vai acompanhar comigo, diz o seguinte, 17, só a primeira parte, né? Pois eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Pense numa ilustração do espinho no sapato. Imagina você caminhar durante alguns dias, né, com um pequeno espinho dentro do sapato. O que acontece se você não tratar isso logo? Com o tempo, você vai começar a mancar. E se passar mais um tempo e você não tirar o espinho daquele sapato, você vai acabar se acostumando, entre aspas, a mancar. Todo mundo vai te ver mancando. E você vai achar que isso faz parte do seu sapato, né? Vai achar até que aquilo é normal, né? Até pode se esquecer que o espinho está ali. Mas a ferida, ela não cicatriza, o problema está sempre lá, o espinho não foi arrancado, porque a causa não foi removida. E o que acontece trazendo para mim hoje? Muitos de nós adultos estamos mancando emocionalmente até hoje, porque nós não tratamos adequadamente com essas feridas. Nós não arrancamos esses espinhos. Nós achamos que não, é melhor deixar ir para não mexer, mas ele continua afetando emocionalmente a minha e talvez a sua vida também. Como é que eu vejo? Como é que alguns sinais, né? Não estou dizendo que é exatamente isso, mas alguns sinais que podem demonstrar que essa vida, esse coração, as emoções ainda continuam com problemas, com pessoas que têm reações com raiva desproporcional, pessoas que sentem-se rejeitadas onde não existe rejeição, pessoas que sabotam relacionamentos o tempo todo. Por quê? Porque carregam espinhos da infância, né? Uma palavra cruel do pai, uma maldição lançada por uma mãe, miserável, imprestável, vagabundo, nojento, por aí fora vai, né? A ausência da mãe, ou até o abuso, que nunca foi falado, nunca foi exposto. Pessoas que foram abusadas física, né, e emocionalmente. Eu não vou falar a palavra aqui para não ter problemas com as diretrizes, né, da nossa página. Você que sabe o que eu quero dizer, crianças, né, que são alvos de abuso, não somente emocional, mas físico, né? E carregam aquilo e têm vergonha de falar isso já na fase adulta, elas estão mancando emocionalmente e, claro, vai mancar espiritualmente falando também. Tem dois ensinos práticos aqui. Por favor, preste atenção nisso. Não transmita aquilo que ainda não foi curado. A própria Bíblia vai mostrar, olha bem como isso é sério, a própria Bíblia, ela não esconde, a Bíblia não esconde nada. Ela vai mostrar que existem padrões geracionais. O que seriam padrões geracionais? Você transmite para alguém que transmitiu para você, que foi transmitido para trás. Isso está acabando com muita gente. Eu dou um exemplo aqui. Abraão mentiu, você sabe que Abraão mentiu por causa da esposa, Sara. Qual o nome do filho de Abraão? Isaac. O que Isaac fez? Ele repetiu um padrão geracional. Ele mentiu sobre Rebeca, para evitar problemas com ele. Não vou explicar os detalhes, mas só estou dizendo o que aconteceu, o padrão geracional sendo repetido porque não foi tratado. E aí você vai ver que quando você não trata as suas feridas, quando você não arranca aquele espinho, quando você não toma atitude corajosa, porque é preciso muita coragem de vencer a vergonha, o medo.
sentimento de rejeição, de não ser compreendido, de ser mal compreendido, se tocar nesse assunto com alguém, o que acontece? Você corre o risco de reproduzir isso nos seus filhos, se você não se permitir curar, expor. Então eu peço para você, por favor, em nome de Jesus, quebra isso. Não transmita o que ainda não foi curado em você. Porque se você não for curado, isso vai passar para a próxima geração. E a outra coisa que eu falo aqui é buscar ajuda. Não se isole. Eu digo para você uma coisa que eu tenho visto nesses anos de ministério. Tem pessoas que contam para a gente situações horríveis, de abusos. Eu estou falando aqui muito de curas emocionais que começaram na infância. E aí quando elas contam isso, depois de muita vergonha, de vencer grandes obstáculos, eu posso dizer para elas, olha, você não é a primeira pessoa que me conta isso. Não é. Tem outra pessoa, eu aconselhei várias pessoas, vários homens, várias mulheres que foram abusados na infância e por causa disso estão vivendo comportamentos limitadores na sua alma e nas suas emoções, afetando relacionamentos, sabotando relacionamentos, às vezes nem sabe o que é. É o espinho que nunca foi arrancado. E quando eu falo isso com essas pessoas, elas ficam impressionadas. Então eu pensei que era só eu que estava passando por uma situação dessa. Não. Na verdade, o diabo quer que você pense que é só você que está passando por isso e que você não deve falar para ninguém. Mas eu digo para você, busque ajuda, porque buscar ajuda é um ato de fé, muita coragem, de muita fé e de muita coragem. Agora, qual ajuda? Sai contando para todo mundo? De jeito nenhum. Antes de buscar essa ajuda, veja bem, selecione muito bem, vá com muita cautela nisso aí, mas não deixe de ir. Procure um conselheiro cristão ou um psicólogo ou um psiquiatra, porque isso daí não é fraqueza, pelo contrário, isso é um ato de muita coragem. Provérbios 11, 14 chega a dizer que na multidão de conselheiros há segurança. Isso quer dizer o quê? Que Deus usa pessoas para nos levar à cura. E quando nós somos curados, nós passamos também para as próximas gerações ou até para outras pessoas o mesmo que nos aconteceu. Vencemos, quebramos uma maldição geracional, quebramos essa situação e nós abençoamos as próximas gerações. Tá bom? Eu oro para que você lembre-se de que há cura sim para suas feridas emocionais da infância, mas para isso você precisa ter coragem para pedir a Jesus para arrancar esse espinho do seu sapato que está fazendo você mancar emocionalmente. E a ajuda que você vai pedir a Jesus pode e invariavelmente vai passar pela ajuda de alguém maduro, de alguém realmente de Deus, seja ela até um pastor, um conselheiro cristão, um psicólogo ou um psiquiatra. Mas eu não vou deixar que isso acabe me matando e destruindo as minhas emoções. Por isso eu oro em nome de Jesus para que você consiga isso, tá bom? Após o intervalo a gente volta para terminar esse quadro Família em Sintonia de quarta-feira, desejando demais que Deus esteja abençoando você. Gente, o quadro Família em Sintonia de hoje, que tratou sobre curar as feridas emocionais da infância, está terminando.
Mas eu queria terminar com duas coisas. Uma delas é com essa frase de Richard Rohr, que fala assim: a dor que não é transformada será transferida. Vou falar de novo. Richard Rohr disse o seguinte: a dor que não é transformada é transferida. Eu diria para você, por favor, ore hoje. Peça a Deus para revelar a você alguma ferida do passado que ainda está afetando você até hoje. Peça a Deus para fazer isso. E quando Deus falar com você, caso fale, peça ajuda. Mas não deixe isso ser transmitido, transferido para próximas gerações. Eu quero terminar o programa de hoje agradecendo mais uma vez a tanta gente que tem estado conosco no programa Começando Bem o Seu Dia. Uma delas é o Cláudio Luiz Silva, que tem estado, eu acho que todos os dias conosco. Ele glorificou a Deus, demonstrou carinho, acompanhando o programa até de São Paulo. Ele tem feito isso. O Arlisson Soares comentou que guardar mágoas afasta as pessoas de Deus. Edilane Santos diz que o programa já faz parte da rotina diária dela. É a Edilane, que é lá do Jacamim? É ela, né? Do Jacamim. O Edilson dos Santos Figueira, só pra God, né? Compartilhou um forte testemunho sobre provisão divina em um momento difícil. E a minha cunhada, Lupe Baeta, acompanhou o programa de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e destacou a força da palavra. Até que, enfim, ela falou alguma coisa. Ela vai brigar comigo que eu estou falando isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. A gente volta amanhã, quinta-feira, com o nosso Começando Bem o Seu Dia. Um beijo no seu coração e até amanhã.